Bom dia. Chegamos ao módulo 8 do Profinet Online Academy, cujo tema é Criando uma Rede Profinet Corretamente, e na primeira vez. Então, queria, em nome da PI Brasil, dar as boas-vindas a todos, que todos sejam muito bem-vindos, né, a esse último módulo. Só para atualizá-los e também atendendo aí eventualmente aos que estão participando pela primeira vez, né? Eu lembro que o PI Brasil é uma associação empresarial e ela tem o objetivo de difundir conhecimento tecnológico, sobretudo na promoção dos protocolos de comunicação, o Profibus, Profinet, Profisafe, Profidrive, Profienergy, o IO-Link e também o protocolo ASI Interface. Então, o Profinet Online Academy foi um esforço da associação de criar mais um meio para que a gente possa atender esse objetivo, né, de difundir conhecimento sobre a tecnologia. Então, renovo que todos são muito bem-vindos. A gente tem programado para o ano que vem outros temas relacionados aos protocolos que são promovidos pela associação, né? Então, convido a todos para que visitem o site, as redes sociais, né? Lá a gente vai estar divulgando o material, né? Também lembrar a todos que esse evento ele é gravado e que, portanto, então todos estão cientes e de acordo com o compartilhamento das informações que forem registradas aqui na gravação do áudio, ok? Antes de passar a palavra para o nosso colega, o Márcio Santos, que ao longo basicamente desse segundo semestre, realizou todas as apresentações, eu queria dizer que todas as gravações estão lá no nosso site, dos módulos anteriores, né? Então, na seção vídeos, vocês encontrarão as gravações dos módulos anteriores e esse de hoje também, posteriormente, será postado lá nessa sessão. Desejo aqui já um Feliz Natal para todos e um ano de muito sucesso aí, que tenhamos muitas realizações, que seja um ano muito feliz para todos nós, no âmbito profissional e também no âmbito familiar, que seja muito alegre para todos. Então, queria agora, então, passar a palavra para o Márcio Santos. Ele é o nosso diretor de tecnologia Profinet, do PI Brasil, e é também consultor técnico em digitalização, indústria 4.0 e IoT na Siemens Brasil. Então, ele vai conduzir, então, essa etapa aqui do módulo 8. Márcio, por favor, palavra com você. Legal, Silas, muito obrigado. Bom dia a todos, né? Chegamos aí no último módulo do Profinet Online Academy, talvez um dia aí um pouco melancólico, pelo menos para nós da PI. Já estamos bolando os próximos módulos e aceitamos, inclusive, sugestões de ideias das tecnologias que nós possamos cobrir e, principalmente, atender às expectativas de vocês em termos de conhecimento, né, de forma que a gente possa divulgar as tecnologias que o Silas já bem frisou. Para quem não me conhece, então eu sou o Márcio Santos, como disse Silas, consultor técnico de digitalização na Siemens e também atuando aí como diretor técnico da tecnologia Profinet na PI desde 2016. Né? Acho que boa parte do público aqui presente já acompanhou o Profinet Online Academy em módulos anteriores, alguns parcialmente, outros na sua totalidade. Independente de você ter participado de um ou de todos, né? Agradecemos demais aí esse prestígio que vocês nos deram e principalmente esperamos ter atendido as expectativas. Em termos da PI
Brasil, eu não vou me expandir muito sobre o que o Silas comentou. Eu acho que o importante é só mencionar que nós somos uma associação sem fins lucrativos, presentes no mundo inteiro, e isso traz aí um conforto e uma segurança para quem trabalha com as nossas tecnologias, saber que independente da localidade, da região geográfica, você vai ter pessoas, empresas e instituições de ensino que vão estar de uma forma ou de outra cobrindo, né, e estando aptas a dar suporte às nossas tecnologias, inclusive em cenários aí onde inicialmente as pessoas pensam que seriam cenários pagos, né? A gente consegue fazer muito suporte, consegue dar muito apoio gratuitamente sem ter que envolver nenhum vínculo comercial. Em termos de números, as nossas tecnologias aí são tecnologias que são consideradas market leaders, né, nas suas zonas de atuação, desde aí do Profibus, o Profisafe e o Profinet. Esses números aqui são números públicos, inclusive deve estar saindo recentemente, fresquinho aí, os números atualizados de 2019, e tenho certeza absoluta que esses números vão nos impressionar, né? Nós já tivemos algumas prévias e podemos afirmar que esses números vão nos impressionar e vão consolidar a nossa posição de mercado em relação às tecnologias de comunicações industriais nas suas respectivas áreas, né? Como eu havia dito, o Profinet Online Academy acaba hoje, né? De novo, sendo prolixo, é um momento triste para nós, porque foi uma missão longa, árdua, né? A gente estava aí quase 4 meses direto falando só sobre Profinet, mas nós não gostaríamos de fechar o dia de hoje de uma forma triste. Na realidade, nós gostaríamos de fechar com chave de ouro, e a ideia é dar quase que um presente de Natal para vocês. A ideia hoje é não falar tanto da tecnologia em si, mas como desenhar uma boa rede Profinet, como poder se antecipar às situações de desenvolvimento da rede, permitindo que a rede atenda às suas necessidades hoje, mas principalmente no futuro, porque se bem utilizado, e deve ser bem utilizado, o Profinet ele vai atender às suas demandas, às suas necessidades industriais nesse exato momento, e ele já pode ser desenhado, ele já pode ser configurado pensando em questões daqui 2, 3, 5, 10 anos. Né? É tudo uma questão realmente de entender a tecnologia, como nós fizemos os 7 módulos anteriores, que inclusive quem não acompanhou, fique à vontade para ver as gravações, estão disponíveis em várias formas possíveis, tanto na plataforma GoToWebinar, como a gente está utilizando aqui agora, quanto nos nossos canais do YouTube. Né? Nosso intuito aqui realmente é divulgar. Então, a ideia hoje, com o módulo 8, é entender como fazer o dimensionamento dessa rede. A gente vai observar que não é nada complicado, inclusive temos documentos que podem nos auxiliar, e essas boas práticas, como o próprio nome diz, não são nada além do que questões de bom senso ao dimensionar uma rede, de tal forma que você não cria essa rede de uma forma leviana ou sem os devidos cuidados. Tá? Mesmo que você não leve em consideração boas práticas ou boas recomendações, dependendo do tamanho do seu projeto, eu tenho absoluta certeza que ele vai funcionar muito bem. Tá? Agora, em projetos maiores, em projetos onde você pretende expandir a sua rede em tamanho, complexidade ou mesmo grau de sofisticação, aí realmente se faz necessário entender aquilo que nós estamos fazendo. Legal? Muito bem, e qual que seria aí, então, o desafio ao se projetar redes industriais? Né? Eu diria que o principal desafio ao se projetar uma rede industrial, independente de qual seja o fornecedor, é que você tem que se planejar. Literalmente, você precisa prever as situações que você está utilizando hoje, né, e aonde você quer chegar. Porque talvez fazer funcionar uma rede hoje pequena seja algo simples e você acredita que a sua rede pode até estar funcionando muito bem. Mas daqui 1, 2, 3, 5 anos, pode ser que esse desenho de rede, as considerações, os pontos que você levou em consideração, não mais atendam às necessidades da sua aplicação industrial. Então pode ser que de repente você quer a sua rede funcionando dessa forma, né? E aí o pessoal muitas vezes brinca comigo, funcionando de que forma, Márcio? Eu vejo aqui uma avenida que muito provavelmente deve estar passando muitos carros em alta velocidade. Exatamente. Né? Então, se você quer ter a sua rede funcionando dessa forma, uma via de dados de alta velocidade, confiável, né? Onde inclusive você pode colocar seu carro e confiar a sua vida nessa via, que você vai ser bem sucedido no transporte, seja de peças, pessoas e por aí vai, então você precisa fazer um planejamento. Então pode ser que você queira a sua rede operando dessa forma, como essa figura aqui do lado esquerdo, mas se nós fizermos uma análise criteriosa, né, e às vezes uma análise meramente visual, não é nem utilizando muitas ferramentas não, pode ser que nós identificamos que a sua rede está operando conforme a figura aqui do lado direito, tá?
ou seja, uma rede mega congestionada, uma rede onde nada vai para nada, onde as comunicações elas estão operando no seu limite, e um simples farol quebrado, como aconteceu aqui nessa foto do lado direito, ela coloca a sua rede no chão, literalmente você perde o controle sobre essa rede em si. Para quem não sabe, essa foto do lado direito ela não é montagem, é uma situação real que aconteceu anos atrás, se eu não me engano, aqui na Faria Lima, em São Paulo, aonde no horário de rush, um simples farol quebrado aqui criou esse deadlock mortal mesmo nessa travessia, né? E aí, literalmente, ninguém consegue sair daqui mais, porque como é que você consegue abrir ou destravar esse fluxo de dados, esse fluxo de carros, né? Precisou ter intervenção aqui das autoridades e foi uma situação tragicômica que aconteceu em São Paulo anos atrás, tá? Então, para quem já participou dos eventos anteriores do Profinet Online Academy, sabe que eu costumo interagir com vocês, né? Infelizmente, nós não temos esse contato olho a olho, não consigo saber as expressões faciais de cada um, se vocês estão rindo, se estão tristes, estão bravos, estão concordando ou não. Então, a única forma que eu tenho de participar e interagir com vocês é lançando perguntas. Então, eu lanço algumas perguntas aqui e vocês conseguem me responder, tá? Então, focando nessa questão de planejamento, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer trivial, mas talvez não é tão trivial assim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. A primeira pergunta que eu faço e eu peço que vocês respondam é: vocês costumam projetar a sua rede industrial antes de colocar em funcionamento? Poxa, Márcio, mas que pergunta trivial. Lógico que eu projeto. Não necessariamente. Muitas vezes você pode ser um cara de manutenção e você trabalha no dia a dia operando uma máquina, uma planta, um processo, e você precisa colocar equipamentos na rede, ali quase sempre com a corda no pescoço, em regimes de urgência, e você acredita que a sua rede ela vai te dar o desempenho, ou ela vai ter capacidade de colocar um inversor, um motor, uma remota a mais, um sensor a mais. E aí você, nesse cenário, você não está projetando nada, você simplesmente a utiliza, você adiciona algo, né? Então, normalmente a gente deixa o pool aí aberto, né? A questão das perguntas e respostas abertas. Dá um tempinho, a gente já está aqui com 40 segundos. Então, vou fechar aqui esse pool e vamos ver o resultado, tá? E aí, sendo muito democrático, eu compartilho o resultado com vocês, né? Então, hoje, 69% das pessoas que estão presentes ao webinar, ao módulo de hoje, sim, vocês têm o hábito de projetar, e que bom que vocês têm. Que vocês têm não somente a capacidade, mas a disponibilidade, recursos para poder planejar a sua rede, né, projetar a sua rede. Mas, como havia dito, 31% das pessoas usa sob demanda. E não é um cenário que eu diria um cenário catastrófico, porque dependendo de como for, se inicialmente, no início do projeto, essa rede ela foi bem desenhada, a rede tem que permitir, né, ter uma sobra, uma reserva que permita fazer expansões sem que você precise gastar grandes investimentos vultuosos aí de dinheiro ou recursos técnicos. Então, esses 31% de pessoas que aqui estão, saibam que vocês não serão crucificados em virtude disso, muito pelo contrário. Eu vou me preocupar sim com os 69% de pessoas que projetam uma rede industrial antes de entregar ou colocar em funcionamento, de tal forma que esse planejamento, esse dimensionamento comporte sobras para que nossos colegas de manutenção ou operação possam eventualmente interagir com a rede, adicionar novos módulos, sem ter que se preocupar com o que eles estão fazendo ou ter que realmente contratar uma empresa de engenharia para poder fazer esse novo dimensionamento, redimensionamento. Legal? Aproveitando o tema, pessoal, um outro ponto que eu gostaria de saber aqui é se você hoje, no dia de hoje, você tem um projeto atualizado e confiável da sua rede. Então, não necessariamente você precisa sempre estar fazendo um dimensionamento da sua rede em si, mas a dúvida que eu tenho e a curiosidade que eu tenho é que se hoje, se alguém chegar na sua empresa, seja você um integrador, seja você um usuário final, se a gente precisa fazer uma expansão, uma modificação, se você tem um projeto confiável, porque um projeto, um dimensionamento, ele tem um ciclo de vida. Então, alguém desenha e tem que ser dado continuidade. Muitos projetos nascem bem desenhados, foi feito um bom desenho, um bom dimensionamento, mas com o passar do tempo, perde-se a curiosidade, perde-se o histórico desse projeto e as informações não são atualizadas. Então, você recebeu um bom projeto, inseriu uma nova remota, um novo motor na rede e por aí vai. Você consegue pegar hoje um documento, atualizar esse documento de tal forma que a rede, o desenho dela esteja atualizado, né? Vamos ver então as respostas. É muito curioso isso, né? Eu já imaginava um pouquinho os resultados, mas aí eu vou compartilhar esse número com vocês. Então, fechando aqui a pesquisa.
e vou compartilhar então com vocês. Então tá lá, 35% das pessoas, né, tem um projeto de rede atualizado, isso é muito bom, talvez tão bom quanto fazer o dimensionamento da rede em si, porque afinal de contas, se você está atualizando seus desenhos, você tem um projeto atualizado, né, pode ser que você vai saber a hora que a sua rede ela pode convergir aí, ou pode ter um cenário onde ela demanda atenções especiais, ou então você está sempre trabalhando e sabe que a rede está folgada. Os 65% das pessoas que não têm um projeto de rede confiável, e isso me preocupa muito mais, porque literalmente a gente não consegue nem afirmar se você está com uma rede folgada ou não, ou se você está numa situação aí periclitante, né, usando de um bom português. Se você já está numa situação onde provavelmente qualquer nova inserção ou modificações da sua rede pode trazer aí um prejuízo que você não tinha imaginado. Então, é quase que um cenário inverso do questionamento anterior, e veja que nesse ponto aqui a gente deveria tomar um pouco mais de atenção, principalmente utilizar tecnologias que nos permitam tirar desenhos de rede, ou fazer um as-built, né, que nós chamamos quase que online. Inclusive o desenho as-built está se transformando, né, eles costumam chamar hoje em dia o desenho de as it is, né? Você consegue tirar um desenho online da rede e saber como é que ela está montada, como é que ela está operando. Isso foi alvo aí de temas dos módulos anteriores do Profinet Online Academy. Pô, Márcio, não estou lembrando mais ou menos o que é isso. Assiste lá o módulo 4, principalmente o módulo 4 ou 5, a parte de diagnósticos, que isso vai facilitar bastante a sua vida, legal? Não vou me estender muito nesse tema, até porque, como eu havia dito, a gente tem bastante coisa para a gente ver hoje, tá? Então, o que a PI faz para poder ajudar você? Seja na hora de você desenhar uma rede, seja na hora de você fazer uma atualização da sua rede em si, em termos de documentação. Nós temos empresas que trabalham nesse sentido, não só uma, eu poderia elencar aqui com certeza uma dezena de empresas que trabalham e são associadas à Profinet da PI Brasil e podem te auxiliar nesse sentido. Inclusive ir em campo, fazer levantamento de rede, por aí vai. Mas saiba que essas empresas elas vão trabalhar basicamente com dois cenários. O primeiro cenário são os equipamentos que eles têm e a experiência que eles têm de longa data de projetos, com Profibus e Profinet. E, por outro lado, eles vão usar documentos da própria API que vão te orientar como você fazer um levantamento de rede, um dimensionamento de rede, saber como é que se um comissionamento foi bem feito ou não, fazer uma boa instalação. Todos isso são documentos públicos da API, que inclusive ao final desse webinar eu vou disponibilizar os links. Diga-se de passagem, esses materiais estão disponíveis na interface de vocês. Se vocês virem aqui na interface, na parte de documentos ou handouts, né? Não sei se você está usando inglês ou português, eu já coloquei esses documentos, você pode baixar. Esses documentos hoje estão na versão em inglês, né, que eu disponibilizei, mas o Silas já estava trabalhando na tradução de muitos desses documentos para português, inclusive ele pode depois, ao final, dar uma explicação para a gente que estágio estão esses documentos, né? Se já foram traduzidos para o português, se pode ser utilizados ou não. Então, tem muito documento que a PI lança, que a PI desenvolve, baseado na nossa experiência e nos nossos interesses de boa utilização das nossas tecnologias, mas, no fundo, são boas práticas. Boas práticas levando em consideração bom senso na hora de desenhar e na hora de fazer o dimensionamento dessas redes, e a gente vai passar por alguns deles, tá? Então, quais são essas boas práticas ao se projetar numa rede Profinet? Então, questão importante sobre uma aplicação de Profinet, hoje em dia, é o que você espera da sua rede, né? Principalmente, é uma rede pequena, é uma rede grande, é uma rede que ela vai ter uma carga de comunicação Profinet muito alta, ou seja, de repente eu vou ter dispositivos comunicando na casa aí de milissegundos, e eu preciso disso porque a minha aplicação demanda. E a gente já falou bastante sobre essa questão de velocidade e desempenho, né? Ou então você pode falar, não, Márcio, eu tenho uma rede aqui que não tem uma necessidade de comunicar na casa de milissegundos, mas eu tenho uma quantidade absurda de dispositivos, eu estou chegando aí em centenas de dispositivos em si, e aí no frigir dos ovos, na somatória de valores, você descobre que uma rede pequena operando em microsegundos e uma rede grande operando em uma velocidade um pouco mais alta, né, com um tempo de atualização um pouco mais alto, eles podem ter o mesmo perfil de carga, o mesmo perfil de comunicação Profinet, independente da quantidade de dispositivos em si. Outra questão importante que nós levamos em consideração, e isso é muito
muito importante para nós da PI e defensores do Profinet. Uma rede Profinet não vai circular somente dados Profinet. Nós recomendamos, na realidade, o grande ganho de uma rede Profinet é circular Profinet, sem dúvida, mas uma infinidade de outras aplicações que nós não temos domínio. Então, eu te pergunto, você consegue dimensionar, você consegue estimar o quanto da sua rede industrial baseada em Profinet é comunicação 100% Profinet e o quanto, de repente, está passando por ali uma página web, está passando servidores OPC UA, está passando por ali, de repente, uma IHM, está passando por ali uma câmera de visualização. Entendam que o ganho do Profinet é a possibilidade dele te permitir mesclar comunicação Profinet e não Profinet no mesmo cabo. Se você tem dúvidas disso hoje, no último módulo, no módulo 8, conversa com a gente, assiste os módulos anteriores, mas entenda que essa é a nossa proposta de valor do Profinet, fazer aquilo que ele espera em termos industriais e permitir um convívio tranquilo com qualquer outra comunicação não industrial, inclusive se for o caso até concorrente com o próprio Profinet. E aí é importante, então, nós sabermos qual que é a carga de comunicação Profinet da sua rede e a carga de comunicação não Profinet da sua rede. Por quê? Porque baseado nisso a gente vai começar a estimar se a sua rede está sobrecarregada ou não, se você deveria fazer uma ação para melhorar o desempenho e a confiabilidade dela ou não, tá? Em linhas gerais, falando de termos só de Profinet, o que nós temos, tá? Nós da PI, nós levantamos aqui 3 curvas, tá? De consumo de rede e largura de banda. Então, no eixo X, nós temos a quantidade de dispositivos que normalmente se colocam numa rede Profinet. Hoje a gente fez um número baseado em até 200 dispositivos, mas a maior rede Profinet no mundo, ela tem cerca de 10 mil dispositivos. É um mega projeto, é uma aplicação automobilística, não é muito comum sair uma rede com 10 mil dispositivos todo dia, todo ano. No Brasil, por curiosidade, a maior rede Profinet em uso tem 2.500 dispositivos, cerca de 2.500 dispositivos. Tá? Então, isso é importante ter esses números para vocês entenderem o que é uma rede pequena, uma rede grande e uma rede que sai uma vez aí a cada 5, 10 anos. Tá? Então, redes acima de 1.000 dispositivos já são grandes projetos mesmo. O normal hoje em dia, a gente está trabalhando entre 50 e 100 dispositivos, máquinas pequenas de 1 a 50, grandes projetos aí de 100 a 200, em algumas aplicações aí ter 150 dispositivos já se tornou até relativamente comum. Então, nós temos a quantidade de dispositivos aqui no eixo X, e no eixo Y, qual é a largura de banda que nós estamos ocupando, considerando aqui, em percentual, uma rede a 100 MB. Hoje em dia, as redes Profinet rodam a 100 MB, pode rodar em velocidades maiores, mas como via de regra, nós ainda operamos em redes de 100 MB, e eu te digo que 100 MB é muito bom. Tá? Então, vamos fazer aqui uma análise. A curva em azul tá, seria o seguinte, se eu tivesse a comunicação desses dispositivos sempre sendo feito em 8 milissegundos. 8 milissegundos é rápido, é lento. Isso aqui foi alvo lá no módulo 2, comunicação real-time. 8 milissegundos pode ser rápido, pode ser lento, dependendo do processo que você está controlando. Legal? O fato é, o Profinet te permite configurar qualquer tempo de comunicação que você queira. Inclusive, se eu quiser colocar a rede inteira para operar em 8 milissegundos, desde que atenda o meu processo, você pode fazer. Por que nós temos essa curva? Quando nós colocamos essa curva, nós vamos dizer o seguinte para você. Olha, se você tiver, por exemplo, 100 dispositivos, ok? Comunicando a 8 milissegundos, essa rede Profinet vai exigir 10% de consumo de banda. Ou seja, numa rede de 100 MB, a gente está pegando 10 MB só para nós. Sobra 90% para você colocar o que você quiser nessa rede. Câmera, e-mail, página web, servidor OPC UA, ferramenta de engenharia, o que você quiser. Tá? Extrapolando muito, se eu colocar 200 dispositivos e a minha rede estiver operando em 8 milissegundos, eu vou pegar 20% de banda. Ou seja, você está hiper tranquilo ainda. Márcio, se eu mesclar, e se eu colocar agora 4 milissegundos, essas mesmas redes para operar em 4 milissegundos, qual que é o perfil dessa curva? Bom, 100 dispositivos comunicando a 4 milissegundos, eu tenho 20% de banda. Tá uma rede tranquila. 100 dispositivos a 4 milissegundos é uma rede já de um projeto considerável. 200 dispositivos comunicando a 4 milissegundos, eu tenho aqui cerca de 44%, 45% de consumo de banda. Ainda é uma rede tranquila. Tá? Uma rede de 200 dispositivos com 4 milissegundos é um perfil interessante, mas ainda é uma rede tranquila. Agora, se você falar, eu vou operar em 2 milissegundos, por exemplo, tá? O que eu posso fazer de análise? Com 100 dispositivos, uma rede operando a 2 milissegundos, eu estou pegando os mesmos 45%, 46% aqui de banda, ok? A sua rede funciona normalmente. Só que se você colocar esses
essa rede operando a 2 milissegundos com 200 dispositivos, todos eles 200 dispositivos, aí você vai ter um consumo de banda próximo aqui a 88% ou a quase 90%. Aí aqui agora pode ser que você tenha problema. Por que você tenha problema? Que te sobra pouquíssima banda para você fazer outras funções, o PCOA, servidor de engenharia e por aí vai. Então, a brincadeira aqui é a gente entender, primeiro, que não somente a quantidade de dispositivos, mas a velocidade que você põe em cada dispositivo vai interferir no perfil de consumo de banda. E o quanto que você vai poder colocar só de Profinet e função não Profinet. Ah, Márcio, eu não costumo me preocupar com isso. A gente viu ali que boa parte das pessoas ali ainda tem um problema de fazer dimensionamento e a atualização da rede, o desenho da rede em si ao longo do tempo. Pessoal, eu vou dar uma recomendação. Se você trabalha com até 100 dispositivos, não importa qual é a velocidade que você vai estar usando, você vai ficar abaixo de 50%. Você vai estar tranquilo sempre. Por quê? Nesse cenário aqui, até 100 dispositivos, ocupando 44%, 45% de banda, sobra muita banda ainda para você fazer o que você quiser nessa rede, inclusive crescimentos, né? Crescimento e adição de novas funcionalidades. Você tem 50 dispositivos, você não precisa nem esquentar a cabeça. Você não vai conseguir estourar esses números ali nem tão cedo. Ah, Márcio, eu trabalho aqui na faixa de 100 a 200 dispositivos, 300 dispositivos, na mesma rede, no mesmo controlador. Aí, nesse ponto, é necessário você ter um cuidado, um zelo ao dimensionar a rede. Então, em linhas gerais, o que a gente costuma dizer? O Profinet, ele é uma rede que tem um baixo consumo de banda, porque as mensagens Profinet são muito, muito curtas, e tudo isso aqui a gente já falou com muito detalhe nos módulos anteriores. Então, nós consideramos, para efeito prático, que cada dispositivo Profinet vai consumir aí, 60 bytes de dados, tá? Sendo que, em muitos casos, é abaixo disso. A gente dá um número empírico, um número mediano empírico, tá? Então, considerando esses 60 bytes de dados numa rede a 100 megabits, o que a gente fala? Se você coloca a rede para operar a 1 milissegundo, isso aqui vai ocupar cerca de 0,86% de banda. 2 milissegundos, 0,43%, 4 milissegundos, 0,22% e 8 milissegundos, 0,11%. É aqui que eu digo para vocês o seguinte, eu tenho uma linha de pensamento. Se o seu processo exige e precisa que você comunique em 1 milissegundo, vá lá e coloque em 1 milissegundo, porque você não tem que olhar para a tecnologia para determinar como ela tem que se comportar, você tem que olhar para o seu processo. Então, se o seu processo precisa de 1 milissegundo, 250 microsegundos e por aí vai, coloque o tempo que for necessário. E entenda que isso tem um consumo de banda, tem um consumo no cabo de comunicação X. Se você não precisa desse tempo, se você está controlando um processo que ele é lento, naquela remota, naquele dispositivo, coloque o tempo que vai satisfazer o seu processo. 2, 4, 8, eu não sei quanto que é. Mas você não precisa colocar a sua rede inteira de comunicação para operar em 250 microsegundos só por colocar. Porque literalmente está fazendo um consumo de banda que hoje, de repente, você fala, ah, Márcio, ficou em 20%, mas pode ser que daqui 1, 2 anos você vai fazer acréscimos na sua rede e aí você não tem banda disponível para isso. Então, o que eu digo para vocês aqui como resumo é, primeiro, olhe para o seu processo e coloque o tempo de atualização que o seu processo exige, independente da tecnologia que você está usando, porque nós precisamos atender o seu processo, a sua máquina. Depois, a gente vai analisar, em função desses tempos, se você tem muita banda, pouca banda, se você está no gargalo ou você está tranquilo. O importante é você ter uma rede Profinet, atendendo às necessidades do seu processo, e que você não tenha dor de cabeça, tanto agora quanto no futuro. E esses dados, a gente está falando de redes operando em 100 mega, como se fosse tudo um cabo só. E você tem várias tecnologias, várias metodologias que eu vou mostrar aqui na sequência para poder distribuir isso ao longo do tempo. Talvez a mais simples que alguém possa estar se perguntando agora é, Márcio, e se eu colocar essa rede para operar em 1 GB? Se você colocar essa rede para operar em 1 GB, você tem muito mais banda sobrando. Hoje em dia, as redes em 1 GB com o Profinet ainda não são tão necessárias. Para falar a verdade, nós vemos poucas redes tendo que operar realmente 1 GB, porque os números comprovam isso, a gente tem bastante banda e o perfil do Profinet permite isso. Mas se você opera, se você sai desses 100 megas aqui, o mais comum, né, e vai para uma rede de 1 GB, esses números são exponencialmente maiores, legal? Muito bem. E aí vamos entender, então, como é que se comporta isso tudo em função de uma topologia, né? Até a pergunta que os documentos da PI eles vão estar versando. Distribuir a carga ao longo da rede, usando topologias, árvore, estrela, anel e por aí vai, facilita a minha vida? Muito, facilita demais a sua vida. Por quê? Vamos imaginar aqui agora o seguinte, ó, que eu tenho um controlador, um CLP, um DCS, uma aplicação de motion control, não sei o que você quiser usar como referência,
E esse dispositivo, esse controlador, ele tem que comunicar com 3 equipamentos de campo, legal? E aí, o que nós fizemos? Por uma questão de facilidade, até se for o caso, critérios de instalação, nós colocamos aí switches ao longo da rede. Pessoal, vou voltar em tópicos que eu falei durante os 7 módulos anteriores. Não é obrigatório usar switches em rede Profinet. Você utiliza switches em rede Profinet meramente para facilitar a sua vida, se você quiser ter uma arquitetura muito flexível, fazer topologias, inclusive mistas, entre elas. Mas como linha geral, se eu quisesse pegar esse cabo aqui, ó, tá? Ligar nessa remota, dessa remota ligar nessa remota, dessa remota ligar nessa remota e voltar aqui em cima e fechar um anel, sem problema nenhum. O switch não é mandatório, o switch só te ajuda. Nós não queremos vender switch, nós só queremos facilitar a vida, principalmente porque com o switch eu faço qualquer tipo de topologia. Mas vamos lá. Então, o que acabou acontecendo? Para facilitar nossos cálculos, cada remota aqui, cada remota, ela gera 1% de dado, né? Ela gera 1% de consumo de banda, o que por si só, ou é uma remota muito grande, ou está com um tempo de atualização muito baixo, porque a gente viu que com 1 milissegundo não chega a 0,86% de consumo de banda. Então a gente colocou 1% para facilitar a vida, legal? Maravilha, para a gente facilitar cálculos. Olha como fica a influência da carga de rede em função da topologia. Então eu tinha 1% dessa remota aqui, entrou no switch, continua 1% para cá. Essa remota está gerando 1%, se porventura elas estiverem comunicando no mesmo tempo, exatamente no mesmo instante, quando esses 2 tráfegos de rede, esse e esse, chegar aqui, nesse cabo eu tenho 2% de consumo de banda. Se eu pegar os 2% daqui, com 1% que essa remota gerou, nesse cabo eu tenho 3%. Então, qual que é a zona de gargalo? Qual é a zona crítica da minha rede nesse cenário? 3% aqui. Todo o restante da rede está operando aí com 1, 2%. Então, é quase que uma soma dos fluxos de dados, considerando que esses dados acontecem no mesmo intervalo, porque inclusive você pode fazer o que a gente chama de phase offset, é um nome bonito, mas eu posso falar, olha, todas as minhas remotas geram 1% de dado, e eu comunico a cada 1 milissegundo ali. Você consegue fazer uma defasagem entre elas, de forma que não tenha burst, que a gente chama, né? O tráfego ele fica espalhado nessa janela de 1 milissegundo, de forma que ele não aconteça sucessivamente. Inclusive, as ferramentas de engenharia fazem essa otimização sem que você saiba, tá? Isso aqui é um dado que eu posso passar para você. Muitas vezes as ferramentas de engenharia, elas otimizam as comunicações de forma que não aconteça no mesmo intervalo, para você não ter esse pico de consumo. Mas vamos considerar então que o pior cenário aqui seria 3%. Aí agora eu vou pegar uma outra topologia que até hoje as pessoas aí não acreditam ser possível, tá? Mas é extremamente comum, que é o quê? Eu misturar no mesmo cabo Ethernet múltiplos controladores Profinet e múltiplas remotas Profinet. E todo mundo está no mesmo cabo. O que a gente costumava fazer em outras redes seriais? Separa, né? Mesmo no Profibus era possível fazer isso, mas o pessoal separava. Cada controlador com seu cabo e com suas remotas. Cada controlador com seus cabos e com suas remotas. No caso do Profinet, é extremamente salutar, é possível e foi previsto um cenário onde você possa misturar. Então, hoje, o que eu tenho? Tudo que for aqui com fundo achurado em cinza pertence a esse controlador. Então, eu tenho esse controlador, essa remota e essa remota pertence a esse controlador. O que não tiver achurado, então nesse caso aqui, esse controlador com essas remotas aqui, pertence ao controlador da esquerda. Isso pode e deve acontecer. Se você precisar reutilizar o cabo para N finalidades, faça. Okay? Olhe para o seu processo. Não precisa passar múltiplos cabos. Márcio, mas tem VLAN aqui? Se quiser separar em VLAN, tudo bem, só que você vai ter que comprar um switch um pouco mais caro, tá? Mas ao pé da letra, se você colocar um switch aqui que não tem suporte a VLAN, um switch mais simples que for, switches aí de poucas centenas de reais, não tem problema. O que eu quero mostrar com esse slide aqui, que inclusive é um slide daqueles documentos de Design Guideline. Os fluxos de comunicação, eles são somados, mesmo que eu tenha uma comunicação acontecendo entre controladores diferentes. Então, por exemplo, eu tinha 1% dessa remota achurada aqui, com 1% dessa outra remota, então aqui nesse trecho eu tenho 2% fazendo um TX, né? A mesma coisa aconteceu aqui e aqui. Então, nesse trecho eu teria 2%. 1% de um controlador, 1% de um outro controlador. Legal? Agora, olha que interessante. Vamos olhar esse cabo aqui, tá? Esse cabo, eu tenho ele sendo utilizado para enviar informações para o controlador da esquerda e enviar informações para o controlador da direita, o achurado. Legal?
Para a direita, eu tenho 1% só. Por quê? Porque eu só tenho essa remota. Então, é 1% fazendo TX nessa direção. E aqui eu tenho 2% fazendo TX nessa direção. O que são esses 2%? É 1% dessa remota, 1% dessa remota. E, Márcio, então aqui agora eu tenho um conflito, eu tenho uma colisão de dados. Não, você não tem uma colisão de dados. O cabo Profinet, a rede Profinet, ela opera em modo full duplex em 100 MB. O que é um full duplex? Eu posso ter comunicações sucessivas no mesmo cabo, em direções opostas. Eu consigo falar e receber dados ao mesmo tempo, porque a característica full duplex me permite isso. Então, aqui eu tenho 1% TX nessa direção, 2% TX nessa direção, e não tem conflito nesse cabo. É zero. Zero, absolutamente zero. Fazendo todas as somatórias, dá 3% nesse controlador, 3% nesse controlador, e a sua rede está operando de forma tranquila. Pessoal, ou você acredita nos ganhos que o Ethernet operando em modo full duplex 100 MB te dá, ou absolutamente tudo que nós falamos aí, desde o primeiro módulo do Profinet Online Academy até hoje, é mentira. E eu te garanto, não é mentira. Isso aqui não é só uma característica do Profinet, na realidade. Isso aqui é uma característica do Ethernet operando em modo full duplex. Sei que em alguns momentos, quando a gente faz comparativo com outras redes, principalmente as redes seriais, dá um pouco de embrulho, né? Dá um pouco de mal-estar, parecer que a gente está misturando múltiplos controladores com múltiplas remotas no mesmo cabo. Isso é um ganho e você tem que usar isso. Não deixe de usar, porque senão o que você tem que fazer? Duplicar a infraestrutura de cabo. E aí, onde você deveria ter economia de cabo, simplificação da instalação, você está tornando a sua vida um pandemônio. Você vai ter muito mais cabos, muito mais interligações e fontes de problema. Não é essa a ideia. Acredite nesse cenário. O Silas está com o microfone dele travado, mas a gente sempre fazia uma brincadeira que infelizmente eu não consigo reproduzir aqui, tá? Quem acertasse essa questão do full duplex e afirmasse com categoria que não tem conflito aqui e por que não tem conflito durante os eventos presenciais, ganhava um livro, porque ainda é fonte de dúvidas, né, isso aqui. E aí algumas pessoas sacavam rapidamente, isso aqui é a característica full duplex do Ethernet que está permitindo, legal? Então entenda que você pode fazer isso sim e não é um problema. Márcio, esses percentuais, o quanto que eu tenho que começar a me preocupar e o quanto que a vida segue, segundo a PI. Então vamos lá, pessoal. Você fez análise online, tem ferramentas para isso, tá? Tem equipamentos que fazem análise online. Eu fiz uma análise de documento, você me mostrou o documento e eu fiz uma análise visual, ou eu usei um software para isso. O fato é, eu determinei que a sua rede, no pior cenário, tem 20% de carga de redes. Fique tranquilo, 20% não faz cócega nessa rede Profinet e Ethernet. Ou seja, você não precisa fazer absolutamente nada. Nós da PI vamos falar para você, legal, 20% é ótimo, é um excelente número, fique tranquilo e não mexa nada na sua rede, inclusive se você fazer expansões futuras. Se você tem de 20% a 50%, nós recomendamos que você dê uma olhada, checa para ver se você não tem alguma coisa que você pode fazer ali, uma melhoria, mas entenda que em números práticos, se você fosse pedir uma homologação, uma certificação de rede, é uma requisição que muitos usuários finais pedem, vem aqui e homologue minha rede, né? De 20% a 50%, a sua rede vai ser homologada. Sem dúvida, não é um problema, porque você ainda tem 50% para outras aplicações e expansões futuras. Mas pode ser que exista aqui algum cenário que você consegue fazer uma melhoria. Dá uma distribuída na topologia, ou então, tá vendo esse medidor de temperatura aqui, que você lê essa informação, você usa essa informação a cada 500 milissegundos, por que você está comunicando com ele a cada 1 milissegundo? Você processa a informação do medidor de temperatura a cada 500 milissegundos, lá na sua lógica de CLP, no seu equipamento de controle. Por que você está aquisitando a cada 1 milissegundo? Não faz sentido isso, você está comunicando quase 500 vezes com o mesmo dispositivo, antes de utilizar a informação. Então pode ser que só o fato de você mexer nesse tempo de atualização, a sua rede já vai dar uma melhorada de forma significativa. Mas de 20% a 50% a sua rede ainda é homologada. Se o seu consumo de rede no pior trecho ultrapassar 50%, essa rede não seria homologada por um engenheiro certificado, inclusive essa é uma pergunta que está pulando aqui no nosso ambiente, daqui a pouco, ao final eu falo sobre isso. Uma rede com mais do que 50% de carga não pode ser homologada pelas regras da PI. Tá? Ela funciona, Márcio? Claro que ela funciona. Mas nós, enquanto PI, nós não faríamos a homologação. Por quê? Porque nós queremos que nossos usuários, nossos clientes,
tenham um futuro promissor. E isso significa novas expansões, novas funcionalidades, independente do que você vai estar colocando. Então, acima de 50%, com certeza a gente vai ter que fazer alguma medida para você reduzir o consumo de rede, o seu consumo de rede, sua carga de rede, e pode ter certeza que a gente acha um monte, tá? Às vezes, só de bater o olho, a gente já sabe onde é que estão os pontos aí que precisam ser melhorados, legal? Importante, qualquer um pode fazer isso, tá? Essa questão de análise, a homologação precisaria ser um engenheiro realmente homologado. Já que a gente falou do switch, Márcio, os switches influenciam o comportamento da rede? Eu já percebi que o switch pode me ajudar muito, porque ele vai me permitir fazer estrela, triângulo, eu tô falando de motor, estrela, anel, topologias de alta disponibilidade e por aí vai, né? Árvores, mas ele pode influenciar no comportamento da rede? Pode. Você também não vai começar a usar a switch de forma indeterminada aí, só por usar. E aí a gente tem um documento nessas guias de boas práticas que falam justamente sobre isso. Qual que é a quantidade de switches que você pode pôr em linha, né? O pessoal mais das antigas gosta de usar o termo daisy chain, né? Interligação em sequência, que eu posso colocar de switches. Então, você pode pôr muitos switches em redes. Inclusive, os fornecedores de switches vão ficar muito felizes, que você vai comprar bastante switch, tá? Mas você tem um limite. E esse limite vai ser imposto através de dois números. Primeiro, qual que é o tempo de atualização que você espera dessa rede, legal? E o tipo e a construção física, a construção funcional desse switch. Então, vamos por partes. Nós temos dois tipos de switches hoje no mercado. São switch store and forward, é o switch que a gente tem em casa. Qualquer switch mais simples, ele é o store and forward. E ele recebe o valor, processa o valor e depois encaminha. Tá? Ele é um switch quase que, entre aspas, burocrático, mas ele tem uma construção mais simples e para algumas finalidades ele é mais robusto. E existe o switch chamado Scoot-Through. Ele é um switch muito dinâmico. Ele recebe o dado, tão logo ele saiba para onde que o dado tem que ir, ele já encaminha. Só que isso tem um custo e não é um custo financeiro, tá? O switch cut-through, ele não fica analisando o que é o dado, ele só quer saber de onde vem para onde vai. Se o dado tá bom, se o dado tá corrompido, se o dado tem algum problema, o switch cut-through não tá nem aí com isso. A função dele é ser rápido. O switch store and forward, até para pegar o exemplo residencial ou de escritório, ele precisa saber da onde veio o dado, para onde vai o dado. Se o dado estiver corrompido, ele não encaminha. Então é por isso que ele é um pouco mais lento, na realidade ele é mais burocrático, ele faz toda a análise do telegrama para depois encaminhar, e esse telegrama só vai ser encaminhado se for um telegrama ali confiável, no sentido de ele não tá corrompido, não tá faltando dados e por aí vai. Então, se você estiver usando o switch store and forward, que é o mais comum, você poderia colocar até 7 switches em linha e ter um em linha, tá? Em sequência, um na sequência do outro, e você tem um tempo de atualização de 1 milissegundo. 14 switches em linha, 2 milissegundos. 28 switches em linha, 4 milissegundos. 58 switches em linha, 8 milissegundos. Pessoal, se você tiver um projeto com 58 switches em linha, eu vou te pedir um favor, me liga, tá? Eu quero muito esse projeto, porque 58 switches em linha é um absurdo de switch, é um mega super projeto. Particularmente, o máximo que eu vi até hoje é um número entre 7 e 14, tá? Nunca vi um projeto onde tinha 28 switches em linha. E esse de 14 já eram exageros. Até 7 é até razoavelmente comum. Geralmente esses números ficam abaixo de 7, né? Quando você faz ali switch próximo da sala de controle, switch na distribuição e switch próximo dos equipamentos. Então, assim, 3 switches ali já deu bastante. Depende muito da sua característica construtiva e a topologia. Agora, olha que interessante. Vamos fazer uma análise olhando com o switch cut-through. O switch cut-through, eu posso colocar 64 switches em linha e ter 1 milissegundo de tempo de atualização. Ou seja, o switch cut-through, ele consegue muito mais switches, né, em linha do que o store and forward, e ele é muito mais rápido. E aí depois eles fizeram um número aqui, 100 switches, e todos eles dando 8 milissegundos. Você fala, nossa, Márcio, mas não era para esses números aqui mudar, eu poder ter, sei lá, o cut-through aqui, sei lá, 200, 300 switches? E aí eu vou te falar uma coisa, pessoal. Esse número, eles baterem em 100, porque você ter 100 switches em linha é algo assustadoramente gigante. Assim, não consigo vislumbrar uma aplicação para isso. Agora, um detalhe importante. Não se esqueçam, e nunca se esqueçam, que os dispositivos Profinet, em sua grande maioria, eles têm switches incorporados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma remota que ela tem 3 portas. Isso é um switch. Você pode não chamar de switch, mas ela é um switch. Ela é remota e é switch.
E aí, esse switch, ele interno que eu tenho na remota, ele pode ser ou store and forward, ou esse switch pode ser cut through. Isso depende muito do fornecedor da remota. Como regra geral, normalmente esses switches são cut through, mas nada impede que o switch que está aqui dentro seja store and forward. Então, a remota também entra nessa questão de quantos switches eu estou colocando em linha, tá? E aí o que eu posso dizer para você e eu brinco com isso, existe remota de R$100 e existe remota de R$200. Aí você pergunta, pô, mas as remotas são idênticas, por que uma custa 100 e outra custa R$200? Se você pesquisar e você perguntar para o seu fornecedor, muito provavelmente a de R$100, ela usa um switch store and forward, e a de R$200, ela usa um switch cut through. E é por isso que essa remota de R$200 é um pouquinho mais cara, que o switch cut through ele é mais elaborado. Então, toma esse cuidado na hora de saber colocar switches em linha, remotas em linha, daisy chain, quantas você pode colocar e principalmente entender por que existe produtos idênticos, tá? Por que um custa 100 e outro custa 200? Internamente, eles têm características construtivas ligeiramente diferentes e que exemplificam essa diferença de valor. Não é só o nome do fornecedor em si, tá bom? Muito bem. Outra questão que nos perguntam sempre, Márcio, o que vale mais a pena? Fazer uma linha daisy chain ou colocar um switch simplificando a linha, fazendo a distribuição de cargas? Pessoal, infelizmente, não existe uma resposta mágica. Não existe eu chegar para você e falar assim, olha, sempre usar switch é melhor, ou sempre fazer linhas extensas, né, o que a gente chama de daisy chain aqui, é melhor. Por quê? Porque eu preciso saber que tipo de instalação a gente vai estar fazendo, e eu preciso saber, principalmente, questão de custo e disponibilidade que você espera. Vamos dar um exemplo? Imagina que eu chego para você e falo, olha, vamos fazer um projeto mais barato possível? Ah, vamos, Márcio, legal, mais barato possível. Ah, não usa switch, porque os equipamentos Profinet já têm switch incorporado, então você coloca ele em daisy chain, faz essa ligação em série, beleza? Muito bem, só que quando eu fizer isso, eu sei, por exemplo, qual que é a distância desse controlador até essa última remota? Ah, Márcio, eu não te informei, então eu precisava saber. Por quê? Primeiro vamos lembrar, tá? A distância de cada cabo, de cada segmento Ethernet, Profinet, é de no máximo 100 metros, isso usando cabos industriais. Se você vai se arriscar e usar cabo de escritório, né, que é possível, você pode usar cabo de escritório, cabo Ethernet de escritório para fazer uma rede Profinet, não tem problema nenhum. Só que as questões de confiabilidade e máxima distância caem, tá? Mas então se você vai usar aqui trechos de 100 metros, pode ser que eu falo para você, olha, vamos fazer aqui tudo daisy chain, 100 metros, 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 e fica tudo tranquilo, porque eu não precisei de switch, respeitei a regra dos 100 metros e a vida está feliz. Só que você pode me falar, Márcio, olha, se eu perder esse cabo aqui, essas remotas vão cair e o meu processo para. E eu não posso perder o processo. Então, nesse cenário, o que eu poderia falar para você? Ah, legal, vamos resolver o problema. Você pega aqui, então, o cabo dessa remota e fecha aqui também no controlador, ou seja, faz um anel. Só que pode ser que para fazer esse anel aqui, ó, esse trecho daqui para cá, de repente pode ter 1 quilômetro. Eu não sei como é que é a topologia, a instalação física. E esse 1 quilômetro, que é um cabo Ethernet comum, já não pode mais ser usado, porque cabo Ethernet comum, os cabos Ethernet, na sua grande maioria, são 100 metros de cabo. Teria que fazer via fibra. E de repente esse 1 quilômetro teria que ser via fibra ou aérea ou via enterrada. Olha o custo da instalação subindo. Então, nesse cenário, pode ser que de repente valeria a pena a gente colocar um switch no meio do caminho e distribuir um cabo, um lance de cabo simples para pegar uma quantidade de remotas e um outro lance para pegar outra quantidade de remotas e equipamentos. Então, quando a gente fala de otimizar linhas, se vale mais a pena fazer uma linha extensa, uma topologia simplificada, a gente precisa saber qual é a instalação, a gente precisa saber as regras que você tem, se você tem vias de cabo já disponíveis, questões de disponibilidade, questão de desempenho. Então, não é sempre, não usa switch que fica mais barato, ou usa switch que fica melhor. Não é assim, pessoal. É uma questão de experiência. O importante é entender o que está acontecendo aqui e as regras que o Profinet permite. Legal? Então é exatamente também essa outra questão, né, que a gente fala, qual que é a melhor distribuição, estrela ou linear, não daisy chain ou fazer uma conexão estrela. A gente já percebeu que o Profinet é muito flexível nesse sentido. Mas se eu for olhar somente uma variável que é custo ou uma variável que é disponibilidade, eu posso dar uma resposta errônea.
eu tenho que olhar para o seu processo na hora de fazer esse desenho. Inclusive, tenho que pensar em expansões futuras e quem vai dar manutenção. Para aí eu tenho um bom desempenho. E é isso que os documentos da PI entram no detalhe, para te dizer, olha, aqui você tem esse ganho, ali você tem o outro ganho. E a somatória dos ganhos é que vai determinar para vocês o que é melhor ou não, legal? Então sempre, absolutamente sempre olhe para o processo para você saber qual é a melhor topologia a ser utilizada, levando em consideração disponibilidade, desempenho de rede, distância, custo de implementação, né, porque é muito fácil eu falar para você lançar fibra ótica, hoje em dia a fibra ótica, o custo de compra da fibra ótica é baixíssimo, né, em relação ao que era no passado, mas ainda é mais alto do que o cabo na sua grande maioria das vezes. E o custo de operação, na hora que você precisar colocar isso para operar, dar manutenção, fazer expansões, o quanto que isso tudo vai estar envolvido. Então, leve em consideração pelo menos esses 5 indicadores para tomar a melhor decisão, e nós da PI, os integradores, os fabricantes de máquina, o centro de competência, podemos auxiliar você nessas respostas, sem dúvida. É de nosso interesse isso, legal? Para dar alguns exemplos de arquiteturas em Profinet, tá? Lembrando, pessoal, esses documentos aqui, esses slides, eu estou pegando tudo isso da PI. É uma série de 3 documentos que eu vou mostrar ao final. Eu peguei os principais pontos, tá? Porque senão eu ia fazer a leitura de todo o documento e não era esse nosso objetivo. Nosso objetivo é só dar um highlight ali, só dar um destaque dos pontos principais. Então, ainda baseado nesse documento, vamos ver alguns exemplos de arquiteturas Profinet desses documentos, tá? Lembrando, são só exemplos. Isso aqui não é mandatório. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo 1, fábrica de manufatura. Eu posso fazer fábrica de manufatura da forma como eu quiser. Eu só peguei algum exemplo e vou falar sobre os ganhos ou os critérios que foram utilizados. Então, nessa minha fábrica de manufatura, sei lá, de repente uma fábrica de ração, uma fábrica de produção de bebida, alguma coisa assim, eu tinha 2 painéis de comando, ok? 2 cabinets, 2 painéis onde estão abrigados meus controladores, e eu tomei a decisão de colocar um switch nesses painéis, de tal forma que a comunicação com os equipamentos de campo, tanto da planta da área A como da área B, ficassem distribuídas através dos switches, legal? E aí eu tenho ainda uma sala de controle que participa desse backbone, né, dessa comunicação industrial em si, através de interligação via fibra ótica. Né? Um padrão de cores aqui, esse laranja seria uma fibra ótica. Então, a minha sala de controle consegue supervisionar a área A e a área B, sendo que o controle efetivo vão ser feitos por controladores, DCS, aplicações de motion control, que entram nessa rede Profinet através dos seus respectivos suítes. O que é interessante aqui? Se eu precisar, por exemplo, ter uma IHM no campo aqui da área B, tá? Então, essa IHM está conectada no switch, ela enxerga todos os seus equipamentos da área B, e se necessário for, eu consigo, através dessa infraestrutura de rede, cair nos equipamentos da área A e também ter supervisão. Então, não é porque esse equipamento está alocado aqui na área B que ela está isolada fisicamente. Você pode até usar recursos que te permite fazer essa segregação, o que seria uma VLAN, né? Mas não necessariamente é mandatório. E aqui eu posso ter, por exemplo, equipamentos mesclados. Exemplo, esse motor, de repente, vai ser supervisionado por esse CLP e ele está tendo uma comunicação cruzada. Da mesma forma, essa remota pode ser controlada e supervisionada por esse CLP da área direita, que está aqui na cabine 2. Tudo isso é possível. E não tem nada, absolutamente nada errado nesse caso. No segundo cenário, nós temos uma máquina-ferramenta, uma aplicação menor, pequena, mais condensada, aonde optou-se por ter um switch central. Esse switch central está abrigando diversos equipamentos, desde a parte de aquisição de dados, controle, posicionamento, quanto os equipamentos que estão instalados ao longo da máquina, assim como, eventualmente, uma interconexão, se você tiver ali uma escada, uma ferramenta de manutenção ou engenharia. Então, nesse caso aqui, o switch é o elemento central. Ah, Márcio, daria para eu fazer essa infraestrutura sem o switch? Lógico que daria. Eu poderia pegar esse cabo, venho nesse LP, desse LP venho para esse, venho para essa remota, venho para essa remota, passo para esse HM, sai desse HM e venho aqui nos motores, nos inversores. Daria para fazer? Daria. Só que, de repente, se você perder aqui um ou dois equipamentos de campo, pode ser que você segmente, que você isole as redes. Então, nesse caso aqui, o switch, ele seria o elemento central, evidentemente teria que ser um switch com uma boa confiabilidade, porque agora toda a comunicação passa pelo switch, legal? Uma indústria de processo, alvo até aí de um webinar exclusivo no Profinet Online Academy, né? Como usar o Profinet em indústria de processo, e a conversa aqui é muito diferente, legal? Então, veja o seguinte, então eu tenho aqui os reatores, a tancagem da parte A e parte B, e aí optou-se por ter uma infraestrutura própria
em cada área, dada a criticidade que se tem nas indústrias de processos, principalmente em termos de disponibilidade, acabou-se por ter uma infraestrutura própria de Profinet na área A e na área B, e aí eu tenho lá uma sala de controle central em algum lugar, e aí o backbone dessa rede Profinet é feito através desses 3 suítes, tá? Pessoal, isso aqui não é mandatório, meramente para nós podermos ter uma ideia de como distribuir as funções e saber que o Profinet vai te permitir qualquer arquitetura, tá? Tá pipocando aqui perguntas técnicas, eu vou tentar ler todas elas ao final, inclusive perguntas bem técnicas, e se for o caso eu volto nelas, o Silas vai me dar um tempinho para tomar água ao final e aí eu respondo, tá? Então eu estou vendo as perguntas de vocês, só não consigo encaixar as respostas agora sem perder a sequência e principalmente o time da nossa apresentação. Alguém poderia perguntar, Márcio, então vamos para o Gigabit Ethernet, porque lá na frente, lá atrás, você comentou que se você tem uma rede em Gigabit, tudo se resolve. E aí cai-se no paradigma, no mito do Gigabit. Qual é o mito do Gigabit? Até uma situação interessante. Não é um mito que não funcione, é um mito que você tem que saber como utilizar o Gigabit Ethernet. Lembrando, 100 megas, as redes atuais, a grande maioria das redes operam em 100 mega, e no caso, o Gigabit, a gente tem aí uma operação aí de 1000 megas, né? Legal, muito mais velocidade, 10 vezes mais velocidade. Antes de entrar nessa questão do Gigabit, eu vou fazer 2 perguntas, tá? Primeiro, pessoal, até para ver que vocês estão acordados. Eu gostaria de saber se vocês já tiveram algum problema na sua rede industrial que pode ser atribuído ao mau dimensionamento dela, tá? Legal? Ó, Márcio, estava aqui operando, estava tudo belezinha, tudo maravilha, cara, e coloquei um equipamento novo, fiz a modificação, instalei um cabo a mais, ou simplesmente alguém lá do nível corporativo passou a acessar a informação de processo e a minha vida virou um baita de um problema. Então deixa eu ver primeiro o quão perto eu estou da vida de vocês e o quão longe, tá? Eu estou vendo aqui as respostas, né? Os números percentuais, e aí um cenário também bem típico, tá bom? Isso aqui é mais para eu ganhar um tempinho e inclusive eu vou aproveitar tomar uma água enquanto vocês respondem. Legal? Boa parte das pessoas já respondeu. Eu vou fechar aqui o pool e vou compartilhar com vocês. Até meio que óbvio, né? 72% das pessoas já tiveram problemas atribuídos ao mau dimensionamento. Me surpreendeu 28% não ter problema, hein? Ou são redes bem desenhadas, e eu espero que essas redes foram bem desenhadas, ou então, eventualmente, são redes aí que eram pequenas, e conforme você vai fazendo o funcionamento dela, a utilização, entra naquela margem de que, putz, pode fazer o que você quiser que não vai dar problema, porque a rede é muito suave, a rede não tem ainda um consumo ou um tamanho, uma proporção muito grande. Legal? Então, interessante esse resultado. E antes de eu entrar na questão do Gigabit, minha última pergunta aqui. Vocês já estão utilizando o Gigabit na rede de vocês? É só para ver se a gente vai cair no mesmo cenário, tá? Então, saber aí quem já tem rede Gigabit na parte industrial. Com certeza na parte corporativa, escritório, TI, Gigabit, 10 Gigabits já está se tornando relativamente comum. Queria saber o quanto que isso está se tornando realidade no mundo industrial. Legal? Então, aqui boa parte das pessoas também já respondeu, não vou perder muito tempo, vou compartilhar com vocês. Então vejam que hoje Gigabit Ethernet ainda não é uma realidade e tem várias explicações para isso, tanto de ordem comercial quanto de ordem técnica, tá? Uma rede a 100 mega bem desenhada, a gente já viu para 200, 100 dispositivos, ela com 100 mega ela dá e sobra. Então veja que 92% das pessoas não utilizam, os 8% já estão utilizando, e aí agora eu vou cair na questão do paradigma do Gigabit Ethernet, tá? Qual que é o paradigma? Eu vou dar um exemplo que inclusive acontece muito, tá? Que é o seguinte, Márcio, um tráfego não Profinet, aquele que eu não consigo prever, uma comunicação que vem lá de TI, pode influenciar o comportamento da rede? Pode. Pode sim, e é para isso que em alguns cenários a gente começa a pensar em cenários de Gigabit ou melhorar a topologia da rede. Então vamos entrar nesse detalhe aqui. Imagine o seguinte exemplo. Você, técnico, engenheiro de automação industrial, você fez uma baita de uma rede Profinet, está tudo funcionando às mil maravilhas, legal? Chamou alguém para poder fazer aqui um dimensionamento de rede, uma homologação, e aí, em números muito exagerados, você descobriu que o pior cenário da sua rede era 10%, 30%. A sua rede é homologada. Né? Ah, nossa, Márcio, mas eu chego a 30% só com essa quantidade de dispositivos? Pessoal, isso aqui é meramente para elucidar uma situação exagerada, tá? Mas vamos imaginar que no pior cenário você chegou a 30%. Sua rede vai ser homologada e vida que segue. Só que você é uma fábrica, você automatizou uma fábrica, você trabalha na manutenção, e aí você fez o seguinte,
a sua planta ela é muito modernizada, está bem modernizada e já está aderente aos conceitos de indústria 4.0 e você usa RFID para rastrear tudo nela. Então, desde o momento que um caminhão entra na portaria até o momento que você faz a produção, está tudo rastreado. Você está feliz da vida com a rede Profinet e o seu processo aderente à indústria 4.0. Beleza? E como você tinha uma remota Profinet lá na portaria, para, por exemplo, poder fazer a leitura do RFID e saber quando o caminhão entrou, deixou de entrar, chegou um colega seu da área de segurança e falou, poxa, bacana, Márcio, eu vi que você fez lá um projeto de industrial aí, a diretoria está feliz da vida, e eu vi que você está fazendo a rastreabilidade dos caminhões, você consegue saber, você consegue informar quais caminhões entraram, quais saíram, o que transportou e por aí, qual horário entrou, quando saiu. Achei legal isso. E aí o seu colega da segurança falou o seguinte, vamos fazer uma brincadeira? Por que a gente não coloca uma câmera lá na vigilância, lá na portaria para poder fazer vigilância, e essa câmera, além de você conseguir rastrear o RFID na sua parte industrial, eu de segurança eu vou conseguir saber se o caminhão estava em boas condições, se o motorista entrou de bermuda, descalço. Então com essa câmera a gente vai conseguir fazer o monitoramento do caminhão em si, como as condições no qual o caminhão entrou e saiu também, até para a gente evitar problemas aí de processos futuros. E aí eu vou colocar um computador no outro lado da fábrica para poder capturar essa imagem, porque aí o meu chefe de supervisão da segurança vai conseguir visualizar isso. Aí você fala, pô, que ideia bacana, cara, vamos fazer isso sim, afinal de contas uma rede Profinet permite aplicações N rodando no mesmo cabo. E aí o seu colega fala, você me empresta o cabo? Você me cede o cabo para eu não ter que montar uma infraestrutura própria, passar uma fibra ótica minha? Pô, você fez um cálculo lá, descobriu que nos piores cenários era 10% e 30%, né? Pô, 10%, vou somar uma câmera aqui, uma câmera ali. Ah, vou ajudar o meu colega e todo mundo fica feliz com esse processo de digitalização. Então, a câmera do seu colega, instalada na portaria, vai passar com os dados Profinet ao longo da sua rede, e vai chegar ali numa sala de supervisão de vigilância e você vai poder visualizar aqui dentro tudo que está acontecendo na portaria e no caminhão. Tem algum problema em fazer isso, pessoal? Nenhum. Absolutamente nenhum. É um cenário totalmente previsto no Profinet e numa rede bem desenhada. O que você não contava é que o seu colega da supervisão, ao invés de comprar uma câmera normal, entre aspas, ele comprou uma câmera 4K. E ele está mandando os frames, talvez 10 frames por segundo. É aquela história, se o motorista piscar, você vai ver a pálpebra dele ali, as coisas, o rosto dele sendo alterado. Precisa de tudo isso? Puxa, sinceramente não precisa, né? Mas o cara foi lá, tinha dinheiro e comprou a tal da câmera, instalou. E aí daqui a pouco você começa a usar suas ferramentas e o conhecimento que você adquiriu ao longo do Profinet Online Academy e você fala, que engraçado, a minha rede aqui antes tinha 10% de consumo de banda, agora está com 50%. O que aconteceu? Você sabiamente, você fala, opa, foi aquela câmera que o meu amigo instalou. Ah, não é possível que ele colocou uma câmera com consumo de banda tão alto. Você faz algumas análises muito rapidamente e descobre que a câmera dele sozinha ocupa 40% de banda. Pô, Márcio, será que é possível isso? Pessoal, se a gente vai falando numa câmera 4K, mandando não sei quantos frames por segundo, você pode chegar em números assustadores, evidentemente numa rede de 100 mega. Legal? E aí, o seu colega ainda fala, não, mas a minha câmera tem saída a gigabit. A saída dela é gigabit. Legal, só que a sua rede inteira estava operando em 100 mega. Então não adianta ela ser gigabit se o seu backbone é de 100 mega. O fato é que antes, o que você tinha aqui 10% de consumo de banda, agora você tem 50%. E isso pode ser um belo de um problema. Pode, inclusive, em algumas situações, inviabilizar um processo de homologação. O que você vai chegar para o seu colega e falar, amigão, seguinte, deu problema lá na sua câmera, me ajuda aí. Baixa a taxa de atualização da câmera, diminui a resolução, porque aí o que acontece? Esses 40% de consumo de banda que está gerando vai cair para uns 10, para uns 20 e todo mundo fica feliz. Aí ele fala, não, Márcio, sinto muito, ó, meu chefe está feliz da vida, ele senta aqui de manhã, cara, ele consegue saber detalhes faciais do motorista que entrou. Não, não quero, não vou baixar. Bom, o que você faz nessa situação? Simples, né? Vai lá e tira o cabo dele. O cabo, afinal de contas, a rede é sua. Não é muito fácil de fazer isso, né, pessoal? Então, o que você faz? Você faz o seguinte para o seu colega. Fala, olha, eu vou te ajudar. Já que você precisa, então, dessa banda toda, dessa velocidade toda, dessa resolução toda, então você vai lançar um cabo até o meu switch central. Fazendo isso aqui. O meu switch central,
todo e qualquer switch, até o mais simplesinho, ele tem um backbone interno muito superior a 1 GB. Geralmente isso aqui pode chegar a 10 GB, 20 GB internos, tá? O backbone de dentro do switch. E o switch sempre vai interligar somente as portas necessárias, ou seja, se eu tiver nessa situação uma câmera que gera 40% de consumo de banda e essa porta da câmera só vai conectar nesse micro que está fazendo a supervisão, esse comportamento não vai afetar o resto da sua rede Profinet. O que você não pode fazer? Você não pode enfiar 40% de uma hora para outra aqui embaixo, né, dessa remota, e prejudicar toda a comunicação do restante da rede. Perdão? Então você tem que saber exatamente onde é que você faz a interligação desse cabo. E nesse caso, fazer a interligação direta no switch não tem problema nenhum. E aí é um momento onde o switch vai te ajudar muito. Aí o seu colega, pô, mas vou ter que lançar o cabo. É o seguinte, cara, você lança o cabo, você monta toda uma infraestrutura à parte para isso. E é aqui a hora que, quando a gente faz um bom dimensionamento de rede, prevendo essas situações, de repente você já teria deixado até algumas situações, alguns gatilhos prontos para situações e cenários como esse, legal? Então tome muito cuidado com essa questão. E aí, voltando à questão do gigabit Ethernet, alguém poderia falar, não, mas o meu backbone de rede já é 1 GB, já é 10 GB, então eu estou tranquilo, eu não vou ter problema em nenhum momento, certo? Mais ou menos. Tome cuidado com o mito do gigabit. Aqui, justamente, é um cenário de caos, exemplificando como não adianta nada, de repente, você ter uma largura de banda ou um acesso para ingresso de informações, se em algum lugar você tem um gargalo. De repente, você tem todo um backbone gigabit, mas se em algum cenário, em algum momento, esse backbone se transformar em 100 mega ou utilizar um equipamento que por ele só passa 100 mega, você vai ter um congestionamento da mesma forma. Esse aqui é um cenário de caos, eu acredito que isso aqui é a ponte da amizade aí, Brasil-Paraguai, eu nunca fui, tá? Eu tenho pavor disso aqui, me dá paura de ver essa quantidade de gente, mas o fato é que é um cenário típico de você imaginar que ter um bom backbone aqui de 1 GB, 10 GB, vai ser suficiente. Se lá na frente vai ter um afunilamento de informações, não vai adiantar nada, né? E aqui você vai começar a ter problema, porque ó, esse aqui é um conflito. Esse cara aqui é aquele furão que vem lá de fora, vai dando uma buzinadinha, uma licencinha, deixa eu entrar, e com certeza em algum momento vai sair uma briga entre esses caras aqui, porque realmente é um Deus nos acuda, é o pior cenário possível. Então tome muito cuidado na hora de montar as redes giga, com certeza as redes gigabit resolvem muitos problemas, mas você tem que ter um bom desenho. Não vai colocando o gigabit em qualquer lugar de forma desordenada, que seguramente você vai cair na mesma situação. Legal? É só uma brincadeira que a gente faz. Vou mostrar aqui agora uma forma de otimizar ao vivo uma topologia de rede Profinet e encher a parte finalmente aí do nosso módulo, legal? Então, qual que vai ser a nossa brincadeira? A nossa brincadeira vai ser a seguinte, tá? Eu vou utilizar um software que me permite fazer a otimização de redes Profinet. Qual que é a ideia desse software? Primeiro, e eu deixo bem claro para registro aqui. Esse software, eu acho que ele tem 2 anos e meio de lançamento. Você precisa de software para poder fazer otimização de Profinet? Não, você não precisa de software para poder fazer otimização de Profinet. Você faz isso, como eu falei, baseado na experiência, numa conversa, numa visita. O software só te auxilia. A minha vida inteira eu trabalhei sem esse software, trabalhei com Profinet aí pelo menos desde 2005, 2006. Nunca precisei desse software. Agora que eu tenho o software, ele me facilita. Eu não uso esse software para projeto pequeno. Eu só uso esse software quando é projeto grande. A gente está falando de 150, 200 dispositivos. Menos do que isso, eu nem gasto tempo com isso, tá? Então eu não estou pichando o software, mas eu não quero que vocês tenham a sensação de que para você saber o comportamento de uma rede Profinet, você precisa de ferramentas especialistas. Bom, a vantagem desse software é que você pode migrar. Eu posso pegar o projeto de automação hoje Profinet, jogar ele aqui dentro e ele vai fazer um monte de análises para mim, tá? Quais são essas análises? Vamos imaginar que eu importei essa topologia de rede Profinet agora. Lembrando, eu tenho dispositivos Profinet, os meus equipamentos de controle aqui, tenho o meu switch industrial e eu tenho equipamentos que não tem nada a ver com Profinet. Então eu tenho aqui duas câmeras de segurança ou 2 sistemas de segurança, um pode ser a câmera ou um outro um PC, e eu tenho aqui um cliente um cliente web que comunica com esse sistema como um todo. É uma infraestrutura de rede. Então, a primeira coisa que eu ia fazer aqui é o seguinte, falar para esse sistema, para esse software, fazer uma análise dessa topologia. Tá? E aí, é o que vai acontecer quando ele finalizar. Bom, primeiro, padrão internacional de cores, vermelho é problema, amarelo é atenção. Xiii, Márcio, qual que é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, pessoal. Vamos por partes. A primeira delas, eu consigo visualizar aqui, ó, que esse sistema de segurança,
que está comunicando com esse daqui, inclusive eu consigo acompanhar isso, tá? Esse software vai me mostrar, ele consegue me dizer o que são essas comunicações, ó. Ele consegue falar quem comunica com quem, ele vai mostrando, isso está comunicando com isso, por onde passa. Esses sistemas fui eu que criei. Eu criei isso exageradamente grande. Só para você ter uma ideia, uma comunicação Profinet, normalmente ele tem um pacote aqui de 100 bytes, tá? Então 60, 100 bytes, e ele comunica 56K por segundo, né? É muito pouco, beleza? Eu coloquei essa câmera para sempre transmitir dados no maior pacote de Telegram Ethernet, gigantão, de 1,5 bytes, e eu estou mandando aqui essa informação no fluxo, numa quantidade absurdamente grande por segundo, legal? Então é um número exagerado, isso aqui não é real. Isso aqui eu imputei esses dados na mão para dar problema mesmo. Para quê? Para ver justamente isso acontecer. Isso o quê, tá? Vamos lá ir por partes. Então, essa câmera, ao comunicar com esse outro equipamento, ele está usando a infraestrutura Profinet e o switch para chegar até lá. Então, ou seja, eu estou sobrecarregando toda a minha rede Profinet para ter esse cenário. A mesma coisa está acontecendo com esse cliente aqui, esse cliente web, que ele se comunica com esses dois PLCs e ele injeta uma quantidade absurda de dados. Só para você ter uma ideia, esse sistema sozinho geram 50% de consumo de dados, cada um deles. É muito dado, é muito exagero. Isso não acontece na prática dessa forma. É meramente ilustrativo esse exemplo. O fato é, deu problema. E agora? Amarelo significa, ó, passa, mas você tem problema. Vermelho é, você vai ter problema com essa rede e não passa. E ele consegue descobrir o fluxo de dados e qual porta do switch vai explorar. Porque o switch tem uma capacidade de armazenar dados temporariamente. É um buffer isso, né? Quando o switch ficou em amarelo, ele falou, ó, você vai ter algum problema aqui em algum momento ou outro. Em vermelho é, você vai perder dados. Legal? Por que disso, pessoal? Porque eu estou usando uma comunicação extremamente exagerada e eu estou fazendo essa comunicação extremamente exagerada passar por toda a infraestrutura da minha rede industrial. E aí o que faz esse software? Software, ele permite você simular cenários. Então, qual que vai ser o primeiro cenário que eu vou ter? Bom, eu gostaria de não exagerar, não estourar a capacidade de comunicação desses equipamentos industriais, os PLCs aqui, forçando uma câmera, uma imagem de alta resolução com uma atualização altíssima a passar por eles. O que eu poderia fazer aqui? Simples. Eu venho aqui, ó, deleto esse cabo e falo, essa câmera está ligada diretamente a uma porta do switch. Ou seja, eu já não vou mais usar a infraestrutura dos PLCs para isso. E, pessoal, isso é software, você simula. Então você faz o que você quiser aqui dentro. Ah, então vamos agora analisar. Vamos ver se ficou bom? Então ele está analisando. O que ele me disse a partir disso? Ele me disse o seguinte, bom, o problema das câmeras você resolveu. Olha, se essa câmera sozinha gera 50% de consumo, mas sai daqui, da porta 7, vem para a porta 8 e morre nesse PC, beleza. O backbone do switch aguenta, as portas do switch aguentam. Ou seja, eu livrei os PLCs dessa carga. Ih, Márcio, mas tem coisa amarela aqui ainda. O que são essas coisas em amarelo? Esse cliente web aqui, que também sozinho, ele está consumindo 50% de banda, ou seja, ele está requisitando 50% de banda, está passando por toda a infraestrutura da sua rede de automação até chegar nesses dois PLCs. O que eu poderia fazer aqui? Bom, se meu cabo permitir, se a minha infraestrutura permitir, eu poderia simplesmente deletar esse cabo que aqui está. Opa, deixa eu deletar ele aqui, deixa eu pegar aqui embaixo. Pronto. Deletei ele aqui. E agora eu digo o seguinte, olha, também vou jogar esse cara aqui no switch. Lógico que eu precisaria ter uma via de cabos, um caminho para chegar até lá. Vamos fazer a análise agora. Faço a análise. Antes estava tudo em amarelo. Legal? E aí o que acontece? A parte do processo em Profinet aqui embaixo, eu posso ficar tudo verde, tudo tranquilo. Por que essa porta aqui ainda está sendo esforçada? Porque esse cliente, ao chegar no switch, ele vai precisar comunicar com o PLC1 e o PLC2 e ele ainda usa a infraestrutura do PLC de uma forma exagerada. Lembrando, são números muito exagerados. Ah, Márcio, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer aqui ainda é jogar o PLC, se for possível, tiver porta para isso, aqui no meu switch. Então, aqui na porta 2, por exemplo, e mando fazer análise. Então, a brincadeira é essa. Você consegue fazer redistribuição, óbvio que aqui está tudo concentrado no switch, mas eu poderia ter outras topologias. A vantagem é que esse software vai te permitir criar cenários e verificar qual é a disponibilidade desses cenários. Inclusive, se for o caso, ó, fechar um anel. Eu vou pegar aqui agora, sai do switch, vem para cá, vem aqui,
nessas remotas, e vem até aqui embaixo. Agora o que eu poderia fazer? E se eu quiser fechar um anel aqui no próprio switch? Ou então, se for o caso, fechar um anel entre esses PLCs e voltar aqui embaixo para a remota. Então, você consegue traçar vários cenários. E aí, com esses cenários, o software sempre está analisando o pior cenário possível. Inclusive, ele já identificou que tem um anel nessa topologia. Tudo verde, tudo verdinho, significa que você não tem problema nenhum. Pessoal, é uma rede pequena, com números extremamente exagerados, que eu usei aqui só para a gente poder exemplificar o cenário. Em projetos reais, eu tive que usar isso pouquíssimas vezes, e eram projetos muito grandes em termos de quantidade, e o cliente pedia, ele falava, eu quero que alguém me gere um relatório antes de construir a rede, dizendo que a rede ela é eficaz, ela é viável. E aí, nesse cenário, um software como esse ajuda, até porque ele gera relatório depois, serve como documentação de projeto e por aí vai. Márcio, eu não quero comprar esse software que custa ninharia, não custa quase nada, não quero comprar esse software e eu quero fazer isso somente baseado nos documentos da PI. Tranquilo, os nossos documentos da PI são gratuitos. Você baixa os documentos, segue ele ali de A a Z e pode ter certeza que você vai tomar a melhor decisão na hora de desenhar essa rede. Legal? Felizmente eu não consigo ficar muito tempo aqui só nessa questão de demonstrações, até porque a gente já estourou um pouquinho o tempo, tá? E aí eu deixo aqui o Saiba Mais, né? Esse Saiba Mais é justamente os 3 documentos, inclusive com os links, lembrando que esses documentos estão aqui agora na interface do GoToWebinar para você baixar, que são o documento de Design Guideline, como você faz o desenho da rede, levando em considerações velocidade, desempenho, expansões futuras, tipo de fornecedor e por aí vai. Nós temos um guideline, um guia de como fazer a montagem do cabeamento. Então, ou seja, que tipo de cabos, como é que eu faço a parte de cabeamento, um tópico que é fundamental, como é que eu faço a parte de aterramento, que eu não cobri, porque senão ia virar um webinar à parte. Então, como é que eu faço essa questão do aterramento, onde aterro, onde não aterro, se eu tiver áreas diferentes. Também lembrando que aterramento às vezes tem a ver muito com legislações, então o documento da Profinet é um documento global, então ele sempre fala, se houver algum conflito entre o que a PI recomenda e uma legislação local, a legislação local tem precedência, ela deve ser seguida, principalmente em instalação de áreas explosivas, né? E aí, por último, nós temos um guia de comissionamento. Márcio, eu não desenho a rede, eu não monto a rede. Eu sou um cara que comissiona essa rede e põe para funcionar. Então, a PI já gera um monte de relatórios que você tem que falar, olha, checou, por exemplo, se os conectores estão ok. Aí você vai lá e põe um tique. Verificou se o ponto mais crítico da rede está com uma carga de rede X. Você vai lá e anota esse valor. Então, são documentos que, do desenho a posta em marcha, o comissionamento, a PI te recomenda, e são documentos que você pode utilizar, inclusive, como itens comprobatórios, como o histórico do projeto. Lembrando que quase 60% a 70% das pessoas aqui comentaram que não tem documentação atualizada sobre as suas próprias redes, e não é por falta de documentos e recomendações que isso aconteceria, é literalmente por uma questão aí cultural. Legal? Indo para o finalmente, já peço para o Silas se preparar. Então, pessoal, a partir de agora, depois desses 8 módulos, considere-se que você também é um Profinetter, você é uma pessoa preparada e capacitada, pelo menos no conhecimento teórico, a trabalhar com Profinet, acompanhando 1 ou 8 módulos, é só uma questão agora de você dar um norte a esse conhecimento que você gostaria, que você pretende utilizar, e eu achei bem bacana aqui esse cartoon. Esse cartoon, inclusive, é de um colega que já foi da PI, o Fabrício Andrade, hoje ele está na Alemanha, fazendo vários trabalhos de divulgações aí de automação, e ele tem no seu tempo livre um blog, um site chamado Automação em Cartoons, onde ele faz alguns cartoons aí, muitas vezes até engraçadíssimos, sobre situações nossas de automação do dia a dia. E aqui, literalmente, ele põe, bom, esses caras aí, o que esses caras estão fazendo aqui, né? Parece que a galera de TI quer tomar conta da rede Profinet, só porque ele utiliza um cabo de rede. E não é muito mentira o que está acontecendo aqui não, viu? Muitas empresas, o pessoal de TI, já dão muitos pitacos e auxiliam muito o pessoal de automação, justamente porque os conhecimentos e uso do Profinet, eles advêm de práticas e boas práticas de TI. Então, agradeço por demais aí você ter se tornado um Profinet depois desses 8 módulos. Do fundo do meu coração, agradeço esse desafio, porque não foi nada fácil. Envolveu todo um trabalho interno e principalmente um trabalho de convencimento da PI e utilização de horas pessoais, o empenho meu, do Silas e de outros colegas para poder tornar isso realidade. E eu espero que em 2019 a gente possa fazer outros online academies, talvez um de Profibus, um de IOLink,
e aquilo que vocês estejam nos solicitando, tá? Então, estamos fechando aí o ano, foi uma forma da gente fazer esse bom fechamento. Desejo para todos vocês aí um excelente 2019, boas festas com todos os seus familiares, que vocês possam passar aí em segurança, em paz, e que 2019 seja um ano produtivo, como tudo indica que será. E eu espero que essa produtividade, de uma forma ou de outra, possa ser feita com as tecnologias da PI. Contem com a gente, legal? Não saiam daí, eu vou só fechar a gravação aqui agora, a gente vai começar a sessão de perguntas e respostas, e eu peço aí para o Silas ir dando alguns recadinhos enquanto eu tomo uma água e me preparo para responder, legal? Um grande abraço.